Boa noite. Boa noite, Flávia, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E com você, Augusto? Que bom, maravilha. Feliz agora, né? Estamos juntos. Melhores juntos, Eu- né? com certeza, eu que agradeço, né, o convite de hoje estar com vocês aí da Casa do Caminho de Patrocínio. E dou também boas-vindas a todos que estão acompanhando, que eu divulguei para todo mundo do meu perfil. Vamos lá. Isso aí. Animação. A gente vai ter uma noite de estudos valiosíssima, rica, né? Abençoada aí pelos nossos amigos que estão com a gente agora. Dando boas-vindas a todos os nossos companheiros de costume e aos amigos da nossa amiga Flávia que estão se conectando com a gente agora, né? Para quem não nos conhece, pode nos seguir nossa página e para que os nossos amigos também que não conheçam, sigam a página da Flávia também, tá? É amiga.espírita aí. Vamos dar início à nossa noite de estudos de hoje, né? Falando sobre um tema valiosíssimo, né? A Flávia estudou e vai compartilhar com todo mundo. E, para quem não conhece, a Flávia ela é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Frequentadora da Casa Espírita Solidariedade e Beneficência de Santo André. Já tem 16 anos, pouco tempo, né, Flávia? Pouquinho, logo quando eu nasci, não, mentira, já era maior de idade, nem Mais ou menos. Voluntária na evangelização de crianças também, criadora do perfil @amiga.espírita, que para quem não conhece pode seguir agora também, criado há quase 3 meses com conteúdo sobre a doutrina e lives diárias com estudos de livros espíritas, né? E a Flávia também é mãe do Murilo, de 5 anos, que faz lives com ela aos finais de semana, estudando os livros de conteúdo espírita da Turma da Mônica, né? Que é importantíssimo, né? A gente sabe que quanto é valioso nossos pequenos aí desde criança aí, né, relembrarem sobre os ensinamentos do mestre, né, e que a gente continue firmes com eles aí, né, nesse estudo diário que ele é valiosíssimo. Flávio, então, agradecemos pela sua disponibilidade, tá? Generosidade em estar aqui com a gente num domingo chuvoso, não sei se aí tá, mas aqui tá uma chuvinha mais boa. tá E a bem gente gostosinho de ficar na cama, né? Tá aquele tá, domingo bem né? preguicinha. Mas a gente está aqui de pé, né? Então, vamos lá. Então, para quem não tem o costume de ouvir nossas lives, né, de ver, a gente divide a nossa live em 2 instantes aí. O primeiro em aproximadamente 40 minutos, meia hora, e aí os últimos minutos a gente tira para a gente trocar uma ideia, porque mineiro gosta de prosear, Flávia, você não tem noção do quanto paulista também tem, né? E Também. a gente vai então partir agora para a nossa prece, né? A gente começar os nossos estudos aí com o amparo dos nossos amigos, né? Que se conectam a nós também e a gente também deve se conectar a eles, né? Então, de forma íntima de cada um, convida todo mundo, né? A se escutar um pouquinho mais, respirar um pouquinho mais fundo, né? Alguns fecham os olhos, né? Fica a critério de cada um. Então, eu vou ler uma prece hoje dos nossos amigos Chico Xavier e André Luiz, que é muito linda, escolhi para a nossa noite de hoje. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade e o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nós devemos nos desvencilhar. Mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade
para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Que assim seja. Amigos, então, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai desabilitar aqui temporariamente a caixa de diálogo. Para quem chegou depois da prece, sejam muito bem-vindos. A Flávia hoje vai falar para a gente sobre a educação como ferramenta de autotransformação, que é um tema que eu adoro, sou apaixonado. E a gente vai estar aqui à sua escuta. Flávia, a palavra é toda sua. Sinta-se em casa. Vamos lá, então. Augusto, você está me ouvindo direitinho? Porque está em alguns momentos falhando. Tá tranquilo para ouvir? Então, eu até esqueci de perguntar para todo mundo que está aqui se vocês nos ouvem bem. Às vezes pode estar tendo alguma falha de áudio. Eu vou até abrir a porta aqui para ver se não dá nenhum problema. Vamos lá. Joia. Se por acaso alguém estiver tendo alguma dificuldade para nos ouvir, pode colocar aqui embaixo. E se for preciso, eu conecto. O pessoal está colocando joinha, acho que está tudo bem. Minha mãe também colocou. Minha mãe é meu parâmetro. Se minha mãe falar que está tudo bem. As mães ajudam muito, né? Gente, enquanto a gente vai desabilitar a caixinha de comentários aqui, se por acaso houver alguma falha, vocês coloquem aqui como pergunta aqui, que eu vejo, ok? Então vamos lá, Flávia, a palavra é toda sua. Vamos lá, então. Gente, eu vim trazer, então, um tema muito interessante para a gente, né? Acho que muito propício também para o momento que a gente está vivendo, né? Que nos tirou um pouquinho da nossa zona do conforto, acabamos tendo que buscar um pouquinho, nos entender melhor, buscar o nosso autoconhecimento, e é muito difícil, né, quando a gente fala em relação ao autoconhecimento, autotransformação, né, o resultado, essa mudança, né, que muitas vezes a gente sabe que ela tem que ser feita, né, de dentro para fora sempre. E também, né, mais uma frase clichê, ela depende só de nós. Só que, né, como a gente vai fazer isso, né? E o como, ele é muito mais difícil. Então, eu vim aqui compartilhar algumas coisas com vocês, que eu vejo como importante para nós entendermos, né, os recursos e os meios que a gente pode chegar a esse autoconhecimento, essa autotransformação, e passar um pouquinho também das minhas vivências, experiências, né, e no final a gente vai ter um papo sobre isso. Eu não sou educadora, apesar de estar falando de educação, mas eu tenho uma única certeza nessa vida, que a gente nunca para de aprender algo. A gente está sempre na condição de estudante, de aprendiz, e para mim, então, veio isso muito mais forte com a maternidade, porque a gente tem essa missão de educar, e ela vem de uma maneira forte, com o exemplo. Você vê o seu filho agindo, às vezes, de uma maneira que é o seu espelho, né? E aí a gente vai tentando entender, né? Por que ele reage assim? E o porquê dele reagir é muito mais o porquê a gente reage assim, né? Então a gente vai acabar estudando, entendendo nós mesmos, para darmos o melhor exemplo para os nossos filhos. E claro, esse estudo, ele é com base na doutrina espírita, né, em algumas obras, sempre com base em algumas obras, base em Kardec, e eu começo aqui com vocês falando um pouquinho, como disse Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele fala assim: são duas asas que guiam o espírito humano à presença de Deus. Uma asa se chama amor e a outra a sabedoria. Quando a gente fala de amor, a gente aprende a importância de servir, de auxiliar o próximo, né? Essa parte da caridade também. E com a sabedoria vem a parte da instrução, dessa busca de conhecimento, para a gente se aprimorar moralmente e assim a gente continuar trabalhando mais e mais a cada dia. Então ele fala que são duas asas, por quê? Porque ambas as coisas são necessárias à elevação. Então, tanto estudar como servir, eles são necessários, sendo que um sem o outro não levantaria voo, não faz sentido. Então, são caminhos que são necessários em conjunto, né? E aí a gente vê, né, através dos estudos, por exemplo, a gente percebe que há essa necessidade de continuidade e de melhora gradual.
quando a gente fala em termos do conhecimento. Por exemplo, quando a gente tem na questão da arte ou na questão da pesquisa científica, que de repente a pessoa na arte ela tem uma inspiração, tem uma primeira ideia, e aí seus alunos eles vão aprimorando aquilo que ela fez, aquilo que ela construiu, assim também na pesquisa científica, né, tem uma hipótese, se faz um primeiro teste, e aí você vai indo, os alunos, discípulos e tudo mais, vão seguindo nesse estudo, e indo para o segundo teste, para o terceiro, até que enfim chegue-se no resultado já o objetivo necessário, né, que estava se buscando. E quando a gente pensa também na doutrina, Jesus também pensou dessa maneira em relação às parábolas, em relação aos evangelhos propagados pelos discípulos, porque ele já tinha, né, a visão do todo, então ele já tinha a ideia dos 12 apóstolos, os discípulos, como isso ia ser propagado, e ele sabia dessa necessidade de continuidade, de onde ele deveria agir, onde as pessoas deveriam estar ali espalhando o evangelho. Então, a gente vê que em todos os momentos, a gente vê essa necessidade, né, de sempre aprimoramento. E essa questão do conhecimento, né, para a gente, na verdade, quando a gente entra em contato com algo que não conhecemos, eu vejo muito com o significado de romper barreiras, nós expandimos nossos horizontes, né? Eu, por exemplo, eu sou de Santo André, sou do ABC Paulista, eu não sou de São Paulo, mas quando eu era jovem, fui buscar emprego e tudo mais, eu fui para São Paulo, então comecei a ir para São Paulo, metrô, trem, contato com outras pessoas de lá, e a cabeça da gente, ela expande numa viagem que não tem volta. Esse conhecimento que a gente adquire, ninguém mais tira. E a gente vê nessa mesma condição quando nós olhamos a doutrina espírita. Porque a gente começa a entender a doutrina espírita, a conhecer, e nós vemos que não é algo decorado, não é uma coisa que é para ser seguida cegamente, que vão te dar uma fórmula mágica, você vai fazer algum ritual, algumas palavras você vai repetir, vai dar tudo certo. Não, as coisas não são assim, né? E aí ela é o quê? Ela é muito mais parecida com os nossos tempos de escola, quando nós tínhamos aquele professor, né, que conseguia às vezes trazer para a gente uma explicação do estudo para a nossa realidade, ou colocar algo em prática, né? Então a doutrina espírita ela é muito mais isso, a gente vai estudando, questionando, tirando as nossas próprias conclusões, com a base, claro, sempre na codificação que Kardec disponibilizou. Em tudo que Kardec fez, né, olhando o histórico dele, de trabalho durante a vida, foi sempre envolto em muito amor. Quando ele codificou a doutrina, ele já tinha mais de 50 anos de vida, mas ele usou essa mesma energia, esse caráter que ele tinha de pesquisador durante toda a vida de educador. Então ele trouxe isso para a codificação, né? E isso que torna tão especial a maneira com que foi feito isso. E aí, para quem não conhece um pouquinho também, né, voltando um pouquinho à questão do Kardec, antes ele não se chamava o nome dele verdadeiro, ele era mais conhecido como professor Rivaio, então ele era um educador. Para vocês terem uma ideia, né, como ele começou a doutrina com mais de 50 anos, o que ele fez antes disso? Então ele era educador, ele tinha vários títulos, diplomas, e ele começou a lecionar com 14 anos. Com 20 anos de idade, ele desenvolveu um plano pedagógico que ele revolucionou o ensino público da França e da Alemanha, porque ele foi criando métodos didáticos de diversas matérias para facilitar a mesma compreensão, né? Porque ele era aluno do pedagogo suíço Pestalozzi, que é pioneiro da pedagogia moderna, e ele era muito preocupado, já nessa época, né, a gente está falando em 1830, então ele tinha um método que era o quê? Partir do mais fácil e do mais simples, até se chegar ao mais difícil e complexo. E por quê? Porque precisava ter esse conhecimento do fácil e do simples para que a gente conseguisse, né, entender o todo e chegar até um ponto que você vai para matérias mais difíceis, mais complexas. E Pestalozzi já era conhecido também pela didática da tríade do princípio do equilíbrio das potencialidades, que era o quê? Esse equilíbrio eram 3 coisas que eram necessárias educar, que era as mãos,
a cabeça e o coração. Principalmente quando a gente fala na relação entre o professor e o aluno. Então, olha só, né? A pessoa que veio codificar a doutrina espírita, o que ela carregava de bagagem. Então, ele já tinha, né, todo esse amor pela educação, toda a curiosidade, né, que ele tinha em saber sobre as coisas. Ele era um pesquisador, uma pessoa curiosa por natureza. E aí ele veio investigar os fenômenos e o que resultou na codificação, então, da doutrina espírita, né? Quando a gente pensa na doutrina espírita, geralmente nós temos nas casas espíritas grupos de estudo, e hoje também nesse isolamento aparecem muitos perfis de estudo nas redes sociais, né? E que a gente consegue acompanhar com base nas obras de Kardec, com outras obras também muito conhecidas, de Chico Xavier, e também algumas do Divaldo, e a gente começa, né, a ter esse maior conhecimento hoje disponibilizado. Mas quando eu comecei faz apenas 3 anos a escola na minha casa espírita, a ideia sempre da escola é fazer os alunos pensarem sobre o conteúdo. Então, a cada estudo, né, o grupo se reunia e os coordenadores, eles faziam a gente refletir se isso fazia sentido. Então, quando se olhava uma das questões do Livro dos Espíritos, que, assim, a gente lendo em casa, muitas vezes, sem um apoio, é muito difícil a compreensão, né? E os coordenadores estavam lá tanto para dar esse apoio na compreensão, mas também para refletir. Isso faz sentido? Isso está aplicando a mim, à minha volta? E aí, cada momento que ia passando, cada aula que passando, a gente ia para o final da aula para casa, pensando com aquela ideia, pensando, né, como é que eu estava trazendo isso para a minha vida. E isso vai trazendo para a gente, né, ao longo dos anos, a gente vai começando a entender que cada pessoa tem a sua caminhada, a gente aprende a respeitar a escolha das outras pessoas e também a reavaliar todas as nossas, né, ações e pensamentos. Então é muito importante, né, tudo isso para a nossa vida. Augusto, eu não sei se está cortando, porque você está com uma música de fundo e eu não sei se corta o meu áudio ou não. Ah, tá. Eu Para fiquei um mim, pelo pouquinho menos, não preocupada. tá, não. Ah, tá. Para mim, pelo menos, não tá, não. Mas eu vou tirar ela aqui por desencargo de consciência, né? Porque vai que tá, para quem tá em casa. Então, só assim, é que eu estava ouvindo, eu mesma estava ouvindo, né, esse retorno, eu falei, vai que está atrapalhando um Beleza, pouquinho, obrigado. tá bom? E aí, né, voltando um pouquinho em relação à escola, com o passar do tempo, a gente vai entendendo mais as coisas, entendendo os nossos vícios, entendendo as nossas virtudes, e a gente começa a se incomodar com aquilo que a gente poderia ter agido de uma maneira diferente. E a gente muitas vezes tem coisas dentro da nossa cabeça que a gente acha que não tem jeito mesmo, né? A gente acha que é uma má tendência, que eu sou assim e que nada vai me mudar, né? E qual que é a posição da doutrina espírita quanto a isso, né? Isso é muito interessante a gente saber. E tem a pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 909, que ela é assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Então, todos os vícios que citei, se o homem se esforçasse, ele conseguiria vencer, conseguiria passar por elas? Kardec aqui pergunta de uma maneira sempre muito sábia, né? Tentando buscar uma resposta direta dos espíritos. E é engraçado que até em algumas outras perguntas, quando ele não consegue essa resposta, ele faz uma outra. Sabemos que isso, né? Ele é todo um estudo em volta, né? Então, a intenção dessa pergunta, né? Englobar tudo isso que a gente está falando, né? Tem gente que acha que não tem jeito, que eu tenho uma má inclinação, um vício que eu estou carregando para sempre. Eu consigo passar por isso? E aí os espíritos respondem para ele: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E aí a gente se questiona, né? Que você quer fazer, mas você quer fazer de verdade algo,
né? Porque a gente pensa, eu quero aprender um novo idioma, quero falar inglês, né? Tanta gente que tem dificuldade com isso. Eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero ter paciência na minha vida, mas eu não consigo, né? E aí a primeira pergunta que vem, você realmente quer isso? Você está disposto a se esforçar, a abrir mão de certas coisas? Porque quando a gente fala de estudo, muitas vezes são horas que a gente dedica, é abrir mão do lazer, abrir mão do descanso, muitas vezes no tempo com a família, com os amigos, com fazer nada. E tudo são escolhas. E a gente tem uma luta interna, né, do que realmente queremos e como nós lidamos com esse fracasso no caminho. Então a gente se pega em muitos momentos fraquejando, né? E aí qual é o primeiro pensamento quando alguma coisa não dá certo? Você já fala, eu sou um fracassado, eu não consigo, não tenho inteligência emocional, né? A culpa é da minha genética, não sirvo para isso mesmo, não dá muito certo, né? E quando o outro consegue, a gente já faz um julgamento diferente. A gente já pensa que foi sorte que ele sabe falar o inglês, que ele tem tal curso, ele teve o apoio da família, ele é mais inteligente, né? Mas não são as coisas assim. E dentro mesmo dessa, com base na doutrina e em outras obras, a gente sim sabe que sempre há tempo para mudar. A nossa mente, ela tem essa capacidade de se adaptar, de se reprogramar. Basta a gente querer, né? Basta fazer esses esforços que os espíritos falam. E também em outra obra fala, acho que no Pensamento e Vida, aqui que eu peguei um pedacinho, fala-se muito também com a nossa onda mental. Então, nós somos envolvidos em uma onda mental como se fosse um circuito natural. Então, a gente tem, né, essa onda de pensamentos, nossos sentimentos, que são categorizados por nós mesmos como bons e ruins, e nós que fazemos uso deles. Então, a partir disso, a gente pode ferir ou ajudar, ferir ou acalentar uma pessoa, ajudar ou prejudicar. E nós também, dependendo do nosso estado de emoção, quando estamos um pouco mais coléricos, irritadiços, nós acabamos sendo mais agressivos e ásperos e utilizando todos esses sentimentos ruins para aqueles que nos cercam. Isso também, de uma maneira, né, até Emmanuel fala que responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Então, é bem aquele ponto que a gente fala, né, o que você semeia e o que você está colhendo após isso. Então, nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos. E quando a gente começa a ter essa noção, a ter essa consciência, a gente começa a dar os primeiros passos na tão chamada reforma íntima, que aqui a gente está chamando de autotransformação, que nada mais é, né, para quem já ouviu muito falar, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Lá, Santo Agostinho fala um pouco, né, sobre essa reforma íntima. Na verdade, ele fala bastante, que do meu livrinho são 2 páginas, e do livro pequenininho, e ele fala, ele convida a gente a exercer um exame de consciência toda noite antes de dormir, revisando diariamente as nossas atitudes, verificar se foi possível fazer alguma coisa durante o nosso dia. E então, no meio dessa pergunta, é muito curioso que o Kardec faz uma outra pergunta em cima e fala, como que a gente faz então para reconhecer isso? Porque muitas vezes você não percebeu o jeito que você é. E aí, a resposta dada, ele fala em relação assim, basta você olhar essa mesma atitude com outra pessoa fazendo isso. Porque nós mesmos, por exemplo, se eu sou avarenta, eu não vejo isso, às vezes eu me vejo como uma pessoa prudente. Se eu sou uma pessoa, às vezes, ríspida, eu acho que eu sou uma pessoa franca, honesta, que eu sou sincera, né? E a partir disso, quando a gente coloca na situação do outro, se isso pareceu para você que ofenderia você, o outro falando, a gente vai tentando mudar pouco a pouco, e essa mudança, a própria doutrina fala que não existe assim um estalar de dedos, não, agora
eu estou transformada, eu vou ser assim, eu vou mudar. Não, a gente tem que ir tentando aos poucos, e muitas vezes é sim de maneira forçada. Vou tentar ser um pouco, vou tentar ajudar o próximo, vou tentar oferecer uma ajuda, principalmente quando a gente fala, né, numa transformação moral, vou tentar ser paciente, mas você pede calma para você mesmo internamente umas 10 vezes, e você vai treinando, praticando, totalmente mecânico, engessado, até que um dia isso flua naturalmente. E aí a gente não precisa mais, né, ficar vigiando nossos pensamentos, nossas ações. Então é um exercício, né? É praticamente um exercício que a gente faz. E aí me veio na cabeça também, me lembrei de uma frase do Rossandro Klinge, que ele fez nos últimos tempos, que era assim: reforma íntima não é demolição íntima, é como uma casa que precisa de melhorias, mas que para ser melhorada não precisa ser demolida. Então, muitas vezes a gente está nessa ânsia de mudar. Não, 2021 está aí, você é uma nova pessoa, estou transformada. E faz 10 planos ao mesmo tempo, 10 metas, e é tanta coisa que você acaba não dando conta. Né? E não, ele fala que é o quê? É cada cômodo. Então você tem que ter a calma de observar cada cômodo, olhar ali uma paredezinha que está rachada, que é uma situação ali que você está ainda, que você ficou com uma mágoa de alguma coisa, ou uma infiltraçãozinha ali, vai pintando, vai arrumando, vai entendendo, né, como a gente lida com isso, libertando dessas nossas amarras antigas. E às vezes também não dá muito certo a primeira reforma. Você tenta uma vez, falta algum detalhezinho, aí você vai para a segunda, um pouquinho mais preparado, e vai sobrando, né? É como as nossas dívidas que a gente carrega aqui, a gente tem que ter noção que não vai pagar tudo ao mesmo tempo, né? E assim que a gente vai ficando mais pronto, mais preparado, e devagarzinho a gente vai entendendo, né, as palavras de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo, porque a gente precisa aprender a se olhar, a se amar, a se acolher, e isso também requer muitas vezes a gente aceitar nossos vícios e as nossas virtudes, não é simplesmente afastar, ou você mesmo se colocar numa situação que você se deprecia, você não vê o seu valor. Não, você tem que entender, olha, é isso mesmo que eu tenho que melhorar. Acolha-se, entenda, né? A gente não precisa agir assim. E só assim a gente vai conseguir um dia amar ao próximo. Deixa eu vir para cá um pouquinho, que eu já estou aqui mudando aqui, estou quase terminando. Vamos lá. E aí a gente começa a entender, né, que a aceitação da gente, ela não é comodismo, a gente tem que buscar mesmo esse autoconhecimento para a gente mudar o agora, e o que talvez, de repente, leve um pouquinho mais de tempo, não tem problema, vamos aos poucos, o importante aí, né, passo a passo, pouco a pouco. Essa autotransformação, ela vai vindo aos poucos e a gente vai percebendo. E aí, né, vamos imaginar aqui que todo mundo já está bem, ó, já estamos entendendo todos os nossos vícios, estamos usando nossas virtudes em nosso favor, estamos todo mundo nessa constante oração, vigilância, conexão com Deus, com o mentor espiritual, tudo perfeito, né? E aí, gente, é só isso, será? Né? Aí eu lembrei de uma parábola oriental que eu vou contar para vocês, que ela é muito curiosa. Ela é um pouquinho radical, né, como essas parábolas, mas ela é curiosa. A história é de uma senhora que ela decide acolher um sábio guru no seu quintal para que ele pudesse fazer as suas meditações com calma. Então ela dá para ele comida, abrigo, tranquilidade, deixar ele lá fazendo as suas meditações, né? E depois de um certo tempo, ela ficou um pouco desconfiada da integridade desse homem. Ela foi lá e ela contratou uma moça classificada como vendedora de ilusões e bailarina, para quem entender melhor já vai entender um pouquinho o que eu estou falando, e pagou para ele 5 moedas de ouro e disse para ela, vai lá e tenta esse guru, deixa ele ver se ele vai ceder às tentações, como que ele vai agir. E ela foi lá durante 3 noites.
Chegou no final da terceira noite, ela foi procurar a senhora e falou, olha, eu tentei de tudo, dancei, me despi, fiquei ali, tal, 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 mas ele é um homem santo. Ficou ali, não cedeu a nenhuma tentação. Aí a senhora respondeu para ele, mas ele lhe disse algo? Ela não, ele ficou como uma estátua ali, homem de gelo, não falou nada comigo. Pois essa senhora foi lá, pegou uma vassoura e saiu aos gritos em direção à cabana. O que ela fez? Ela espancou o homem, destruiu toda a cabana. E saiu gritando para os vizinhos. Os vizinhos não entenderam nada, porque ela era uma pessoa super generosa, amável. E ela saiu gritando e falando, esse homem, eu tentei ele durante 3 dias, porque eu estava desconfiada da sua integridade. Ele me provou que ele é um homem íntegro, ele não cedeu às tentações. Porém, as suas práticas que ele faz com a sua meditação não tem nenhuma utilidade para o mundo, porque ele não disse nada para aquela jovem que podia servir de orientação e desse força para ela para seguir um novo caminho. Então, para mim, o trabalho dele não se vale, né? E ela fala exatamente uma frase que a gente conhece já pelo Livro dos Espíritos, que é, se é o homem de Deus, deveria agir pelo bem e não somente evitar o mal. Então, né, quando a gente pega o exemplo de Cristo, quando a gente pega tudo o que Cristo passou para nós em relação a essa questão de agir do bem, de ter a nossa luz interna, nesse homem tinha uma chama dentro dele, assim, uma luz maravilhosa, linda, resplandecendo tudo em volta. Mas ele estava brilhando para além do alcance dele, ele estava ajudando o próximo? Não estava. Ele estava ali na dele, e aí não adianta nada, né? O que é a ideia do auxílio ao próximo é realmente você iluminar o que você tem em volta. E nós temos essa capacidade, nós temos uma centelha divina, um pedacinho de Deus dentro de nós e temos que usar o nosso poder. E temos sempre também que lembrar do exemplo de Jesus quando nós pensamos na coragem que nós devemos ter para fazer a nossa mudança, porque nós hesitamos muitas vezes por falta de conhecimento. Então Jesus veio firme na sua missão, porque ele tinha muito mais conhecimento que a gente, né? A gente é super ignorante, e ele veio na sua missão de trazer a verdade, ele sabia o que realmente importava para a evolução. Ele veio com exemplos de parábolas do samaritano, por exemplo, que usou uma pessoa que não era querida por nenhum povo, e foi um exemplo de solidariedade ali na parábola. Ele colocou outras situações, né, o sacerdote, o levita, e pessoas que eram ditas pela sociedade que fariam alguma coisa e também não fizeram nada. Ele conviveu com pessoas que eram jogadas à marginalidade, ele não temia pessoas que eram perversas, que queriam fazer mal a ele, pessoas bajuladoras, e sempre quando tinha alguma situação de má conduta moral na frente dele, ele defendia o que ele acreditava. Ele nunca receou perder a vida, ele sabia para que ele veio, né? Então a gente tem muito que aprender em Jesus, não só na sua serenidade, mas também nessa sua capacidade de defender naquilo que acredita. Ele manteve essa linguagem dele, a conduta, para cada ocasião, e a partir disso ele foi fazendo essa mudança, né? E a gente sabe, né, que a gente tem que sempre se apoiar nessa conduta de Jesus, imaginar como ele agiria em alguma situação e fazer conforme te inspire, conforme te dá a consciência reta, né? E essa é a coragem de viver, esse é o maior exemplo que a gente tem que ver. Então, com esse conhecimento, na verdade, essa educação é a doutrina espírita, ela é conhecer sobre a história de Jesus e como que ele pode mudar as nossas vidas. E a maior parte, né, que a gente tem que levar para si mesmo, não temas, não tem o que temer. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que evoluir, né? Isso não é fácil para mim, não é fácil para o Augusto, acredito que também para nenhum de vocês que estão assistindo é fácil, porque acima de tudo, isso a gente reconhecer as nossas sombras e agir para a mudança. E somente com esse entendimento que a gente começa a entender essa necessidade de mudança das coisas, aos pouquinhos
vamos colocando em prática, e tudo isso, né, no tempo necessário. Como o próprio Augusto disse, né, eu participo há 16 anos na casa espírita que eu frequento, eu estudo apenas 3. Então, assim, né, se a gente for pensar em desistir e não fazer as coisas, meu perfil na rede social não tem nem 3 meses. E a gente está fazendo live, está tentando espalhar o conteúdo, tentando estudar junto. Isso é uma maneira também de trabalhar, né? E é esse convite que eu faço a todos vocês. Façam além do que você pode, ver o que está no seu alcance, né? E eu queria agradecer. Somente isso, agora finalizando, agradecer a presença de cada um de vocês. Convido todo mundo a seguir a minha página e agradecer ao Augusto pelo convite, que foi muito bom estar aqui. Agradecemos nós, amiga, pelo compartilhamento, como você muito bem disse, né, por difundir o que a gente estuda, né? Porque, como a gente sempre fala e reiteradas vezes, de nada ou de pouco vale a gente somar conhecimentos ou sair do grau do estágio em que a gente se encontra, se não compartilhar, né? É de pouco válido isso, né? E aí eu achei uma parte aqui do Evangelho que fala um pouco sobre isso, que é o capítulo 10. Tem uma frase que fala assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências, pois a educação e o trajeto e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, ou seja, que a gente se instrua, que a gente se eduque, né? Para que a gente consiga tocar mais espíritos aí. E aí, como você muito bem disse, né? Nós temos 2 asas, né? Como muito bem dito por Kardec, que é o estudar e servir. De pouco vale, né? A gente somente estudar ou a gente somente servir, né? Então, que a gente entenda que esse estudo que a gente se predispõe, né? Ele é tão válido para nós quanto para o próximo, né? Porque a gente tem uma frase máxima que a gente conhece muito bem aí, que todo mundo já ouviu falar de uma forma ou de outra, que Cristo diz: conhece-te a ti mesmo. Mas ele não quis dizer para a gente ficar somente entre nós, né? Conhece-te a ti mesmo. A Augusto está conhecendo a ele mesmo, Flávio está conhecendo a ela mesma. Mas e aí, o que vai acontecer disso tudo, né? Qual que é a consequência? Qual que é a reverberação que a Flávia, conhecendo ela, vai poder proporcionar aos que estão ao entorno dela, né? Então, quando eu conheço a mim mesmo e entendo em quais circunstâncias eu me comporto de determinada forma, eu vou começando, como você muito bem disse, a me lapidar, a me condicionar, né? Eu sei que em determinadas circunstâncias eu sou muito impaciente. Então, eu já vou ficar de olho ali naquele caso, porque quando eu me colocar naquela situação, eu preciso de pedir paciência, ou seja, eu preciso de suportar aquilo várias vezes, e aí com isso, onde eu me encontro vai ser tocado, né? Enfim, todo mundo que se encontra próximo de mim vai começar a entender, tipo assim, nossa, né? Eu vou falar sobre mim mesmo, né? Como que aquele cara está paciente, né? Como que ele suporta aquilo ali, né? Né? Como que ele consegue permanecer na situação sem com que crie maiores constrangimentos, né? E aí você pensa, gente, mas se ele conseguiu fazer isso, eu acho que eu também dou conta, né? Então, assim, para que a gente sirva de modelo para que os outros que se encontram próximos de nós também tenham esse modelo aí, né? E eles possam se inspirar. E eu acredito que assim, eu não sei se é porque eu estou nessa área, né? Acaba que eu fugi dessa área durante muito tempo, mas me coloquei nessa área nos últimos 4 anos. Hoje eu estou envolvido em um clima escolar muito forte, né? E eu construí minha vida em base na escola, e eu sou muito grato a Deus por ele ter me desvirtuado de outros rumos para poder cair aqui de novo. E cada vez eu me sinto mais forte nisso, mais colocado, né? Eu acho que educação, ela é muito mais do que condicionamento, ela é muito mais do que conhecimento, né? Ela é a lapidação do nosso espírito, ela é um instrumento, né? Ela é a forma pela qual todo o nosso conhecimento vai se colocar disposto, né? Disponível aos que se encontram em volta, né? E ela gera uma coisa que eu sou encantado, é a mudança de comportamento, né?
tá? Assim como a gente entra lá na escola, muito pequenininhos, né? O nosso comportamento ele vai sendo lapidado, ele vai sendo modificado, mas para melhor. E acaba que eu começo a contagiar os que estão em volta, né? Até mesmo os pais, né? A gente vê muito pai e mãe, né? Flávia sabe muito bem disso. Quando o filho, ele entende que algo não é certo, ele começa a modificar o comportamento dos maiores que estão próximos dele, porque eles pensam assim, gente, se uma criança sabe disso, né? Uma coisa bem simples, jogar lixo no chão, a gente sabe que não é certo. Uma criança, ela, quando ela fala isso, todos que se encontram próximo dela se sentem constrangidos, porque a gente faz isso, né? Ainda, infelizmente, né? É engraçado, Augusto. Eu até lembrei de uma coisa que eu queria compartilhar com você. Minha mãe vai lembrar. Essa época de aula online, né? Meu filho participou diariamente, toda tarde, estava aí com a turminha, e eles estavam numa idade, né, de alfabetização, então foi algo muito desafiador, né, para todos. E aí teve um determinado momento que o que aconteceu? Um dos amiguinhos dele estava com muita dificuldade de entendimento de sílaba, de letras, de números, nem eu lembro o que era, mas era alguma dificuldade relacionada a isso. E aí, os outros amiguinhos, durante a aula, ficavam, mas eu sei, era número, eu sei contar até tanto, mas eu sei até tanto, sabe, querendo, né, competir, mas não dando aquele apoio, o menino cada vez pior, né, o menino acabou se fechando, ficou muito triste. Aí meu filho, né, parou assim, aí ele falou, aí fala, Murilo, pode falar. Ninguém sabe de tudo. Aqui, só Deus sabe de tudo. E eu assim do lado, eu falei, nossa. Aí a Pro, nossa, Murilo, você disse agora uma verdade, viu? Isso é verdade. E olha só o exemplo, um menino de 5 anos falando isso na sala, né? Ninguém estava falando algo igual, e nem aqui mesmo a gente costuma falar, né? Ele faz a parte da evangelização, faz com a gente o evangelho, mas não é algo assim que é dele, você percebe que é dele essa postura. E olha só, né, como contagia, como você mesmo falou, né? Desculpa até te interromper, mas é que eu lembrei disso, tinha que contar. Imagina, pode interromper quando for preciso. Essas histórias dão muito vida, né, a tudo que a gente sempre fala, né, Flávia? E às vezes a gente fala de forma tão assim, infelizmente a gente ainda caminha por caminhos assim, a gente percorre caminhos que são ainda muito cultos, a gente tenta se colocar de forma muito complexa, né? Mas a simplicidade, ela é a maior professora que a vida pode ter e a gente ainda, infelizmente, a gente não dá ouvidos a ela. Então a gente tenta ir sempre pelo lado mais complicado, mais culto, né? Mais difícil, Mas porque a gente acha que eu acho também que às vezes é muito medo das pessoas em demonstrar que não sabe, né? Eu trabalho numa área que tem muitas pessoas assim, eu não sou da área da educação, eu sou da área financeira. Então, muitas vezes as pessoas têm conhecimentos técnicos um pouco melhores e não consegue às vezes até solucionar. Tem uma dúvida ali, mas sabe, a pessoa prefere não falar que não sabe do que simplesmente falar, olha, me ajuda, vamos tentar entender junto. Vamos tentar fazer com que isso aqui, sei lá, o que é um indicador, um número, o que quer que seja, pareça mais fácil, seja mais transparente, né? E eu atuo exatamente nessa direção. Eu vou simplificando tudo que vem na minha frente. E eu sou muito assim, né, de unir diversas áreas. Nada para mim é exclusivo de uma pessoa. Nenhum conhecimento é exclusivo, é nosso, né? E é exatamente. isso mesmo que você falou. E uma coisa que você falou que eu também me coloco como se fosse isso também, né? Eu sou espírita há 32 anos, né? Pelo que eu me lembro nessa vida, mas eu comecei a estudar mesmo. E olha que eu frequento casa espírita deve ter 30 anos, né? Eu acho que desde criança eu vou, mas eu comecei a estudar mesmo há aproximadamente 3 anos, 2, 3 anos, e a gente sente o quanto que isso é reformulador, quanto que isso consegue fazer com que tudo que tem aqui dentro aqui da gente comece a fazer sentido, né? E a gente sabe que nem todos vão estar predispostos a esse estudo, né? Sistematizado, mas o mínimo que a gente pode se dispor, né? Pode se candidatar é se conhecer. E para isso, basta que a gente comece a se ouvir, a se sentir, a se perceber. A gente está num ritmo de vida tão automatizado, né? Que a gente está se condicionando só
mas a gente não está se ouvindo, a gente não está se percebendo, a gente não está se permitindo ser quem a gente é, né? A gente, infelizmente, ainda se pega em torno de muita regra social e a gente acaba não dando chance de perceber que nós somos seres individuais, né? Hoje eu ouvi uma frase em alguma rede que fala assim que enquanto a gente não reconhecer que nós precisamos sermos seres individuais para estar com o outro, nós nunca vamos conseguir constituir família, casais, né, círculos, porque a gente precisa de entender que a nossa individualidade ela é fundamental. E quando a gente faz a educação ser como agente transformador dessa individualidade, ela começa a se tornar expandida, a gente começa a tocar todo mundo que está em torno, né? Como eu muito bem disse, quando alguém que é muito inflexível, muito rígido, começa a se modificar pela educação de si mesmo, o meio pelo qual, onde ele se encontra, começa a se perguntar, nossa, mas se o cara conseguiu, eu consigo, né? E assim, então a gente fala assim, quando a gente se instrui, claro que é por nós também, mas mais ainda é pelos outros, né? Porque a gente não acende a nossa luz sem com que essa luz chegue até o outro, né? E é tão bom quando a nossa candeia acende a do outro que está ali apagadinha, né? E a gente começa a reluzir e acaba que essa luz chega até os outros, né? E às vezes pode ser que a gente, às vezes, utilize palavras, mas a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa vibração, né, mental, como você muito bem disse, se o nosso circuito tiver, né, predisposto a tocar o outro, não tem meio mais forte, né, para que todas essas condutas, né, sejam dissipadas, né, de forma simples, né, mas ainda assim a gente se pega a muito condicionamento, né, a muita regra, a muito medo, né, e quando a gente se entrega à simplicidade, tudo se torna tão mais fácil, né? Sim, a Sandra até está falando aqui, né, que a gente vai estudando e tem sede de mais estudar, estudar, e aí quando a gente mais estuda, mais percebe o quanto que a gente tem que aprender ainda, né? Mas muitas vezes as nossas ações, como você mesmo disse, é falta de conhecimento. E aí a gente não tem um propósito, a gente não tem ideia do que a gente quer para a nossa vida. Porque a gente não tem o nosso princípio ético, a gente não tem a nossa moral, não tem o que a gente acredita, a gente não tem certeza disso. E aí o que acontece? O caminho da porta larga, ela se abre, né? Fica tudo, vamos lá com o povo, vamos lá com todo mundo. Se a sociedade está falando para ir, vamos junto. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que isso não é a direção. E aí, né, acaba acontecendo o que a gente vê muito, né, Augusto? Muita gente sem propósito, muita gente sem saber a missão, e muitas vezes isso não significa você ter uma profissão. Até o próprio filme que lançou agora da Disney, o Soul, fala um pouco sobre isso. Você assistiu? Ainda não, eu tô doido ainda para me ver. Assista, mas ela, não vou falar o filme, senão ficar te dando spoiler, né? Sim, Mas é muito só pode. relacionado ao propósito de vida. E o quanto a gente enxerga isso, né? E isso guia muito como a gente leva a vida, como é a nossa ação. Jesus, a gente lembra de Jesus, aquela cara serena, calma e tudo mais, mas Jesus tinha uma firmeza, tinha uma determinação, porque ele sabia já das coisas. Eu acho muito interessante quando ele chega numa das passagens no Evangelho de Marcos, eu acho, não me lembro, que ele vai numa cidade e eles estão fazendo comércio ali no meio do templo e ele chega derrubando tudo o negócio e bota ordem. E não é aquele Jesus manso de pessoal, vamos lá, ai, ninguém ouviu, vou embora, agora vão me reparar, vão perceber que eu tô aqui. Não é assim, gente. Então, assim, você tem um propósito, sabe que isso está errado, a gente tem que tomar alguma decisão, a gente tem que decidir como agir. Né? E Jesus tinha isso, né? Então o exemplo de Jesus muitas vezes não é só desse lado não, que a gente fala, né, de ajudar o próximo a fazer o bem, é também, mas também tem a sua firmeza, tem o seu propósito, entender que a nossa vida é algo muito maior do que a experiência que a gente está vivendo aqui agora. Então temos que aproveitar para estudar mesmo, né? Como oportunidade, e a gente tem que ajudar o outro a também conseguir escolher. Então o propósito do meu perfil, ele até é isso, é de você mesmo
conhecer os seguidores, conhecer as pessoas que estão ali frequentando as lives, poder auxiliar com uma palavra amiga, como já aconteceu algumas vezes. E isso é uma oportunidade única que nós temos aqui de trabalho, sabe? Não precisa algo muito grande. Basta você ajudar um, ajudar outro, estar ali dando uma palavra, você já muda a vida da pessoa. Exatamente. E aí, como eu disse, né, às vezes a gente pode utilizar a palavra, mas a nossa conduta, o nosso modo de ser, né, como a gente trata, como a gente fala, qual é a nossa, qual é o nosso comportamento enquanto espírito, né, e espírita também, porque enquanto espírita a gente tem uma certa responsabilidade, a gente sabe que nós vamos tocar muito mais, né? Muitos de nós, creio que espíritas aqui no meio também, se tiver alguém que não é espírita também, respeitosamente, a gente comenta que outros credos também podem fazer isso de forma indistinta. O comportamento, ele é muito maior do que o nome da religião que eu carrego, né, que me conduz, né? Acima de tudo, todos nós nos consideramos, ou pelo menos achamos que sim, cristãos. E ser cristão é muito maior do que ser católico, espírita, presbiteriano, evangélico, umbanda, porque Cristo está acima de tudo isso, né? Eu acho que no livro Paulo e Estevão, no capítulo, acho que se não me engano, 4 ou 5, fala muito bem disso, né? Sobre as regras do templo de Deus, né? Quando eles começam a ver que está começando a ficar muito humanizado, né? Religião, e aí eles começam a falar assim, gente, Uhum. mas Cristo não espera isso de ninguém, Cristo espera mudança interior, né? O comportamento íntimo, né? Modificado. E é isso que importa. Então, acima de todas as regras, de todos os dogmas, que a gente entenda que a educação enquanto cristão, ela é muito maior, ela é muito mais fundamentada, né? E acaba que é claro que a gente vai seguir alguns dogmas, porque a gente precisa de caminhos, né? De algumas regras para que a gente tome base, né? Para a gente saber se está indo certo ou não, mas que, acima de tudo, o nosso maior juiz, né, que a nossa consciência fale mais alto, né, e que a gente consiga, como você muito falou, ser disseminador disso tudo, porque a gente está aqui enquanto pessoas que vão fazer uma reflexão, né? A gente sempre diz que eu acho que eu sou, assim, eu sou chato, eu vou continuar sendo, falando que a obra de Cristo, ela não precisa de complemento nenhum, ela já está simplesmente pronta e perfeitamente feita. A gente precisa agora de fazer com que as pessoas reflitam sobre ela, né? Que elas estudem, que elas entendam, apliquem, né? E aí eu acho que eu vou falar um pouquinho, né? Sobre Pestalozzi, né? Que é esse... Eu sou apaixonado com esse cara, que esse cara ele foi inspiradíssimo, né? Ele inspirou o nosso irmão Kardec a fazer tudo isso que ele fez, né? E com muita disciplina, com muito rigor íntimo, né? Com muita responsabilidade. Toda essa obra que a gente tem hoje, que nos conduz, que nos direciona, né? Foi feito com base em muito amor e muito estudo. E é justamente isso que eu vejo escolas hoje, centros, né? De escolas se reformularem, porque de nada vale você passar o conhecimento ou refletir se você não tiver amor, se você não tiver zelo, compaixão por quem está junto a ti. Então, que, assim, coincidentemente, a minha escola segue esse estilo. Então, assim, quando a gente ensina, a gente está passando, a gente está tentando transformar pessoas de uma forma mais solidária, mais humanizada, e é isso que a gente deve seguir no nosso dia a dia, né? Então, a gente só não passa conhecimento. Por exemplo, a Flávia era do departamento financeiro. A Flávia poderia não ter contato com ninguém, simplesmente passar planilha, e-mails, relatórios, mas a Flávia ela tenta simplificar, ela tenta parafrasear, ela tenta traduzir, porque não é obrigação de todo mundo saber tudo. A gente está aqui justamente para isso, é para a gente saber. E quanto mais a gente levantar o dedo lá na sala, falar assim, professor, eu não entendi isso, né? E aí a gente atender com amor, com compaixão, com carinho, ternura, a gente realmente vai ter muita dificuldade ainda nesse trâmite aí, né, enquanto espíritos, né, em aprendizagem, né? Então, que a gente entenda isso e que a gente aplique, né, aos pais com seus filhos, aos filhos com seus pais, porque em determinada fase os filhos começam a se tornar pais deles também, né? Irmãos, conhecidos, colegas, que a gente seja mais paciente, né? E quando eu digo paciente por experiência própria, às vezes você tem que explicar uma coisa 5 vezes sem alterar o tom de voz, né? E mesmo assim, amorosamente, né? Que exige muito de todos nós e que a gente consiga entender, né? Ao longo do tempo,
que o estudo nos proporciona isso, né? Que conhecimento, ele é reformulador, e ele deve ser, né? Conhecimento por si próprio, né? É igual esse caso que você muito bem colocou. Do que adianta eu conhecer a coisa se eu guardo para mim, né? Que a gente compartilhe isso o máximo possível, e se nessas lives que a gente tem feito, né, um coração tiver sido tocado, eu acho que já foi muito válido, porque a gente está aqui para isso, né? E nem que esse coração seja o meu, né? Pelo menos, né? Então, Com certeza, é o objetivo aqui sempre, né? E do Pestalozzi a gente começa, a gente vê, né, Augusto, quem a gente vai raciocinando um pouquinho para trás, são 200 anos, né? Que a gente está falando, educar com amor. E hoje eu vejo meu filho, por exemplo, 5 anos, não são todas as escolas que aplicam a chamada disciplina positiva, né? Psicologia positiva. E é uma coisa que hoje está muito melhor, mas é algo muito recente. E olha só, né? Com que amor que a gente tem, né? E essa doutrina também, quando a gente olha a codificação de Kardec e a maneira que é perguntado, como nos envolve, né? Toda a obra. Eu estava até lendo, estava lendo ontem, para me preparar também aqui, eu li um pouco o que é o Espiritismo, que eu nunca tinha lido, o livro do ótima Kardec. obra. Eu comecei a ler, né? Comecei a ler, quando eu vi, eu já tinha lido um monte. E você vai indo, porque ele vai contando detalhe a detalhe o que vinha acontecendo, qual era o momento da vida dele, tudo o que aconteceu. Ele vai como se fosse um diário, parece mesmo. E aí é muito interessante, e a gente vê, né, todo o preparo que se teve. E tá tudo muito bem documentado, muito bem registrado, né? Então, são peças preciosas que nós temos aqui em nossas mãos para quem quer começar a estudar o Espiritismo mais a fundo, quer entender mais. Temos as 5 obras de Kardec principais, mais essas de apoio também, Revista Espírita. E é muito importante, né, a gente saber disseminar isso. Exatamente. E que dádiva maravilhosa, que oportunidade única que nós temos agora enquanto seres espíritos e espíritas encarnados, que se chama pandemia. Quantos de nós começou a se educar, a se conhecer e a se permitir, né? Por isso que a gente, às vezes, assim, muita gente que não é espírita, às vezes ouve o que a gente fala e acha até esquisito, né? Tipo, gente, esse povo agradece a uma pandemia, né? Mas Deus permitiu essa chance para que a gente possa se educar, né? Se condicionar, se conhecer e se permitir, né? E com a ajuda desses amigos aí que estudam e que compartilham, a coisa fica até mais fácil, mais simples, né? É muito bom, a gente vai se ajudando, né? Na verdade, a gente já está com um grupo de lives diárias, então a gente tem live de manhã, tem live à tarde, tem live à noite, que tem um monte de live. Então, assim, se alguém está precisando de algum apoio, querer ouvir alguma palavra, algum estudo de uma maneira simples, é um pessoal, assim, que o pessoal entra nos comentários, participa, interage, a gente dá boa noite para todo mundo. E tem que ser assim, não é simplesmente, vim aqui ler o livro, tá? Tchau. Não, é dar um oi, é envolver mesmo, sabe? As pessoas começam a contar as suas experiências, a participar. A gente fez amizades aqui durante esse período. Eu só estou na página não faz nem 3 meses. Eu estou falando para vocês que é tudo muito intenso, né? E a tecnologia proporciona a gente isso, então vamos aproveitar. Que bênção. E às vezes a gente não se coloca tão dispostos assim a começar com esses estudos, porque realmente a gente, como você muito bem disse, querer não é suficiente, tem que ir lá começar, né? E às vezes a gente não sabe por onde, né, começar, qual é o início, como que eu consigo, né? E esses amigos, eles têm direcionado, né, a gente em quais obras que a gente pode começar a fazer leituras, né? Quais são mais fáceis para a gente compreender, e isso acaba que vai dando estímulo, porque a gente vai trocando, né, ideias com os que leem essas obras, esses grupos de estudos, né? A gente teve a honra, por exemplo, eu tive a honra de conhecer nossas queridas aqui, a Sandra e a Raquel, né, da Bahia. Gente, que dia eu poderia
imaginar que eu pudesse ganhar uma amiga do coração como a Sandra, né? Lá Salvador, lá e a gente se conversa quase sempre, né? A gente Não, troca e nosso ideias, grupo, às vezes Augusto, teve que a gente oportunidade. fez, a gente fez um grupo, né? Que não basta você fazer a live com o seu perfil, você tem que juntar mais pessoas e criar um outro perfil. E aí a gente fez um grupo, que é o Encontro Espírita. E aí tem a Babi, que é o ser espírita, que está aí com a gente, que ela Oi, é de Babi. Recife. Tem o Aloísio, que é de Araraquara. Tem o Anderson, que é do Gurizada Espírita, que é do Rio Grande do Sul. Eu já vi E lá de tem você já. e tem a Camila Tosini, que é de Curitiba. Então, Ai, que cada um coisa na mais ponta do bonita. país. E tem um pessoal que a gente chama, tem gente da Paraíba, tem gente do interior de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro. É um negócio É uma maravilhoso, gente. É delícia, muito né? É bom. uma maravilha. Que bênção, né? Então, amigos, estamos caminhando para a nossa penúltima live do ano. Flávia, muito obrigado de coração, em nome de todos os Eu nossos que amigos do agradeço. caminho, tá? Que a gente se encontre mais vezes nesses estudos que nos, né, dão a chance de compreender de forma bem mais suave e leve aí esses desafios que a gente tem, que a gente vai ter muitos ainda, né? Mas que com esse carinho, com esse suporte de todos esses irmãos aí, a gente consegue caminhar um pouquinho mais fácil, né? E que os estados e que todos os amigos comecem a ficar mais próximos, né? Como a Sandra muito bem disse, Bahia ficou pertinho aqui de Minas, Minas de Goiás, do Sul, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Tem que a gente gente da conheça. Califórnia aqui. Nossa, tem de tudo quanto é Ei, canto, coisa né? Muito boa. bom. É isso aí. Amigos, já que a gente está divulgando, né, convido todos também a seguir a minha página também, o AI Espírita, né, que eu comecei recentemente. A gente teve coragem aí com esses novos amigos que nos criam estímulos, né, para a gente começar a estudar mais, compreender, para a gente discutir, né, temas que a gente não normalmente discute, né, a gente não acha, mas que a gente se dispõe a fazer esses estudos e que a gente aprenda mais. Gratidão, Flávio. Augusto, Obrigado de coração. você está convidadíssimo para ir ao Encontro Espírita em janeiro, tá bom? Vamos Pelo sim, A já estamos Espírita, lá. tá bom? Depois a gente A gente conversa. combina, então tá bom. Obrigado, amigos que estiveram aqui conosco. Quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, vamos subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho, patrocínio, e YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. A gente se encontra então amanhã com uma nossa amiga querida do distrito e no ano que vem a gente volta também às nossas lives, se Deus quiser, conectando mais corações e espíritos aí pelo país todo e fora dele também. Flávio, obrigado. Fique com Deus. Ótimo descanso. A gente vai se falando aí, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, amigos. Até mais.